Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos para mais um devocional e o devocional de hoje se encontra Romanos, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 11. O título do capítulo 8 diz assim: nenhuma condenação, o pendor do Espírito. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, a própria Bíblia diz que as pessoas que estão caminhando, que estão em comunhão com Jesus Cristo, que têm intimidade com Jesus Cristo, não vão ser condenadas. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, você que tem comunhão com Jesus verdadeiramente, você que está ali tendo Jesus todo santo dia, se santificando todo santo dia para Jesus Cristo, já não existe mais pecado que possa te condenar e nem morte que possa te pegar. Então, tipo assim, ele te livrou disso tudo. Porquanto que fora impossível a lei, do que estava enferma pela carne. Isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Ou seja, Deus condenou o próprio Filho para que os nossos pecados, para que as nossas enfermidades fossem destruídas. Ou seja, o preço que Jesus pagou não foi uma coisinha simples. O preço que ele pagou na cruz foi pelo seu pecado. A cruz que era para você estar lá sendo pregado não foi em vão, foi por você. Então, Jesus pagou por tudo que a gente iria fazer. Se não fosse por ele, eu não estaria aqui, você não estaria aí do outro lado me ouvindo. Então, o que Jesus fez foi algo inimaginável, que foi vencer o pecado e a morte, porque se o Filho de Deus não tivesse vencido, a gente estaria em condenação, a gente não estaria aqui. Então, é muito bonito, porque Deus nos amou primeiro. Não foi a gente que amou ele primeiro para ele poder nos dar a salvação. Não. Foi Deus que nos amou primeiro. E isso é muito bonito, porque quem que ama, tipo assim, ai, eu amo meu inimigo. Quem que ama o próprio inimigo? Só Deus pode amar o próprio inimigo. E a gente pode aprender isso com ele, amando, sabe? É difícil, mas a gente deve ter uma comunhão verdadeira com Deus. Porque se a gente não tiver, a gente não tá salvo. A gente tá condenado. Uma coisa que eu lembro quando eu tava assistindo um negócio sobre Gênesis da Record foi que a Eva falava assim: e se a gente se arrepender verdadeiramente? Até que Adão disse: não, você tá louca, que esse negócio de se arrepender. E tá aí, arrependimento verdadeiro gera comunhão com Deus, porque Deus não espera que você seja um rico, Deus não espera que você seja isso, que você seja aquilo, não. Deus espera da forma como você está, mas Ele deseja mudança quando você vem com Ele, porque quem tem comunhão com Jesus nunca é a mesma pessoa, nunca vai ser a mesma pessoa. Então é importante que você gere fruto de transformação quando você está com Jesus. Quando você está com Jesus e não gera fruto de transformação, tem algo de errado e você precisa verificar o quanto antes. E se lembrar da promessa que ele fez, que ele venceu o pecado e a morte por você. Então, quando você está com ele, você vence isso também. Porque o Espírito... Não, peraí, tô lendo errado. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Ou seja, se você está inclinando a sua cabeça para fazer coisas da carne, você vai fazer coisas da carne. O que são coisas da carne? Idolatria, desejos pecaminosos, luxúria, fofoca, difamação, fazer maldade ao outro, sabe? Isso são coisas da carne. Fazer a sua própria vontade. Siga seu coração, não siga ele não. Porque se você seguir ele, minha gente, você vai pro inferno. Eu não tô nem brincando aqui não, você vai pro inferno, você tem que seguir Jesus, porque se você seguir o teu coração vai te levar pro buraco. É a mesma coisa que um cego guiando outro cego. O teu coração é cego. E se você deixar se guiar por ele, você vai ser um outro cego.
entendeu? Então você precisa ser guiado por aquela pessoa, por algo que vê. E quem que vê? Jesus, tá? Então se você se inclinar para fazer coisas da carne, você vai continuar fazendo coisas da carne. Mas se você se inclinar para o Espírito, você vai fazer as coisas do Espírito. O que é coisas do Espírito? Ter comunhão com Deus, ter compaixão ao próximo, fazer o bem sem cessar. Que mais que são? Porque também eu não lembro de todas, né? Que eu tenho muita falha de memória. Mas coisas do Espírito são coisas que Deus se agrada. Então, você pregando a verdade, você salvando almas, isso também é coisa do Espírito. Você indo lá ajudando o irmão sem ver, sem esperar que aquilo possa te dar um retorno, também é fazer coisa do Espírito. Você não julgar o outro também é coisa do Espírito. Então, devemos nos inclinar para as coisas do Espírito. E se inclinando para coisas do Espírito, você deixa de se inclinar para as coisas da carne. Porque o Espírito Santo vai te tocando, falando: será que é isso mesmo que você deve fazer? Porque eu não sei se você sabe, o Espírito Santo não divide glória com ninguém. Então, o Espírito Santo é Deus. Então, Deus não divide glória com ninguém. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ou seja, se você está vivendo em pecado, se você está fazendo tudo que você quer, se você está... a vida é uma só, você não está em comunhão com Deus. Deus não tá agradando isso de você. E se você não se arrepender enquanto Ele te chama, você vai ficar do lado de fora. Mas você não pode falar assim. Posso, porque essa é a verdade, entendeu? Eu não vou ficar aqui amaciando o seu ego falando que, se você fazer isso, você vai pro céu. Não, você não vai pro céu. Muita gente diz, Senhor, Senhor, mas não entrarão no reino de Deus. Minha gente, esse negócio é sério. Deus não quer que você fale Ele da boca pra fora. Deus quer que você tenha uma comunhão verdadeira com Ele. Para de viver na carne, para de achar que tá tudo bem você viver em pecado, porque não tá. Não tá, gente. Viver em pecado é a pior coisa do mundo. Entendeu? Porque te prende. Mas eu tô aqui tendo a minha dopamina. Dopamina instantânea você quer, cara. Para de rolar esse TikTok. Para de rolar esse feed nojento que você tem. Entendeu? Vai. Fica com Deus, cara. Para com isso. Mas é muito difícil, é muita tribulação. E daí que é muito difícil? Pelo menos você tem a presença de Deus. Se o próprio Jesus, que era o filho dele, passou pelo que passou, imagina a gente que não é nem filho dele. Imagina a gente que veio do pó. Que um tijolo cai na cabeça da gente e a gente morre. Então, a gente deve se inclinar para Deus. Mas eu não consigo ver Deus, eu não consigo ver isso. Você precisa ver para ter confirmação? Gente, isso não existe. Você não vê o vento, você não vê uma enfermidade, entendeu? Pra você saber que aquilo existe. Você vê o cabelo vindo aqui, crescendo assim. Não, você não vê, mas você sabe que tá crescendo. A mesma coisa é Deus. Você sabe que Deus tá ali, mas não vê. Mas também não tem necessidade de ver. Você vê se você quer. Pede a Ele, Senhor, eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver. Mas tá demorando muita resposta, não quero mais. Gente, para de achar que só porque Deus não tá te respondendo na hora, é porque Ele tá, tipo assim, te castigando. Não, gente. Se Deus não responde na hora, porque Ele não quer. Entendeu? Porque Ele faz o que Ele quer. E a gente, não é Deus que precisa da gente. É a gente que precisa de Deus. Porque Deus é Deus. Ele não precisa de nada. Deus é Deus. Mas Ele tem amor pela gente e Ele tá nos chamando para o arrependimento. Se Ele tá nos chamando para o arrependimento, é porque alguma coisa lá na frente tá acontecendo. É porque alguma coisa lá na frente vai dar ruim e Deus quer que você fique com Ele, tá? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habitam em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo,
Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito em que vós habita. Ou seja, se você está ali vivendo em espírito com Deus, se você está ali mortificando a tua carne, dizendo não, dizendo sim para as coisas de Deus, se você está ali, sabe, fazendo tudo que Deus quer que você faça, Ele está te ressuscitando. Ah, mas eu não tô vendo. Não interessa. Para de querer de ver coisa de Deus. Entendeu? Claro, a gente pode ver coisa de Deus. Não tô aqui anulando que se você pedir você não vai ver. Claro, você vai ver. Mas muita gente quer seguir a Deus porque quer ver primeiro. Quer ver primeiro o resultado para depois querer seguir. Ah, não, se eu não ver isso, eu não quero. Sabe? Então, quanto mais você tem Deus, quanto mais você vivifica com Ele, quanto mais você está em espírito com Ele, quanto mais você está em comunhão com Ele, tudo flui. Ah, mas eu não gosto do meu trabalho, eu não gosto disso. Gente, sabe, Deus não vai nos livrar de uma coisa se a gente não quiser. Tipo assim, peraí que eu posso estar me perdendo aqui na fala. Na verdade, é assim, se você não gosta do seu trabalho, se você não gosta disso, se você não gosta daquilo, se você não gosta da pessoa que você está convivendo no dia a dia, tenha paciência, isso serve também para mim, vamos ter mais paciência, porque infelizmente Deus não vai fazer de uma hora para outra, claro, tem coisas que Ele faz de uma hora para outra, mas tem outras coisas que Ele não faz, porque é tudo no tempo dele. Ele nos ensina a esperar nele, assim como eu estou esperando nele, assim como ele está me ensinando muita coisa, ainda tem muita coisa para passar, muita tribulação para vir. Não é só porque eu estou em comunhão com Deus que Deus vai me livrar de certas aflições. Na verdade, Deus vai continuar fazendo tudo que ele tem para mim, mesmo em aflição, mesmo em agonia. E a gente tem que ser perseverante com Deus. A gente tem que ficar perseverante no Espírito para que a gente tenha a vida eterna. Ah, mas eu vou procurar Deus só por causa da vida eterna? Não. E isso é uma coisa que a gente também tem que pedir para Deus, que eu sempre venho pedindo a Deus, falando: Deus, por favor, não me faça querer você porque você pode me dar uma vida eterna, mas me faça querer você porque você me amou, porque eu quero te amar também. Então, quando você diz sim para Deus todos os dias, mesmo quando você não quer, quando você não tá com a mínima vontade de fazer as coisas para Deus, Ele se agrada. Porque você glorificando Ele vai te glorificar, mas não faça isso só porque Ele possa te dar algo. Então, Deus reconhece quando o Espírito dele está vivendo em nós. Porque é nítido. O mundo vê, Deus vê, as pessoas de fora vê que Deus está habitando em você. Então, o que esse capítulo aqui do 1 até o 11 quer dizer é que é para nós, Deus está chamando a gente para viver em comunhão com Ele. Deus está nos chamando para viver fora do pecado. Claro, você seguindo a Deus, você tendo comunhão com Ele, você não vai parar de pecar, porque essa é a nossa natureza, desde o princípio. Sempre foi assim, sempre será assim, até que Jesus venha. Mas enquanto Jesus não vem, vamos se preparar. Não vamos ficar, Jesus vai vindo. Não, pegue como, tipo assim, eu preciso me preparar para que Jesus venha. De uma forma clara e singela. Você não se prepara para comprar alguma coisa no jogo? A mesma coisa, vamos se preparar para quando Jesus vier. Porque Jesus vai reconhecer que você tá ali, sabe? Vai ficar marcado na tua história. Deus vai abrir o livro da tua vida e vai ver que realmente, sabe, teve ali o esplendor dele em você. Então, precisamos procurar mais viver na carne do que viver no... A coisa ruim. Precisamos viver mais na carne. Coisa ruim, creta, repreende em nome de Jesus Cristo. Precisamos viver mais no espírito do que na carne. Então vamos procurar viver mais no espírito do que na carne. Porque viver na carne é morte. Vai te trazer morte. Não sei se você sabe, mas esse corpo que você tá vendo aqui, esse corpo que você tem aqui, ele não existe mais. Ele não vai existir mais daqui a um tempo. Porque isso aqui é uma carcaça. A gente é espírito. Muita gente acha que, eu sou carne mesmo, isso aqui. Não, você não é carne. Tem uma alma dentro de você e essa alma precisa de Deus.
Você negando a existência de Deus, você está negando que o sangue de Jesus Cristo pode te salvar. Você está negando que o que Deus fez lá por você na cruz foi em vão. Isso é muito sério, isso é muito perigoso, isso é uma blasfêmia contra o Espírito. Então, se você não acredita em Deus, se você sabe, pouco me importa Deus, ele nem existe mesmo, você está negando a existência de que Jesus salvou você do pecado. Porque estamos vivendo no tempo da graça, mas não é só porque estamos vivendo no tempo da graça é que você pode fazer o que você quiser. Então, gente, bora se arrepender. Vamos ter comunhão verdadeira com Deus. E isso serve pra mim também. Quando eu passo as mensagens aqui, não é só pra mim. Não é só para as pessoas de fora, também é pra mim. Porque eu também cometo muito erro, eu sou um ser humano, eu não vou ser perfeita. Então, isso serve para todos nós. Eu não sou melhor que ninguém, não quero ser melhor que ninguém. Eu só quero pregar a palavra para que você seja salvo. Então, a minha parte eu estou fazendo, mas eu gostaria muito que você fizesse a sua também. Não posso te obrigar, mas o mínimo que eu posso fazer eu estou fazendo. E eu espero de coração, de verdade, que você se arrependa de tudo que você está vivendo e vá viver comunhão verdadeira com Deus. Mas eu, portanto, não posso fazer muito por você, a não ser te entregar uma palavra poderosa, que Deus nos chama para fazer isso. E é isso, minha gente. Bora viver em espírito, bora viver com Deus. E é maravilhoso quando você tem uma comunhão verdadeira com Deus, você sente tudo novo, você sente paz em meio à causa. E isso é maravilhoso. E é isso, minha gente. Muito obrigada por mais um devocional aqui. Todos os dias eu tento ser uma pessoa melhor. Então, quando eu falo essas palavras aqui, não é porque eu sou perfeita, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, gente. Eu sou apenas uma mera pecadora que está tentando fazer a vontade de Deus diariamente, por mais que Ele pregue em mim um prego, por mais que Ele pregue em mim toda a dor nele em mim. Tentando todos os dias fazer a vontade dele, mesmo que me doa. Mas dói porque eu estou em carne, não no espírito, porque se ele me pregasse em espírito, eu tenho certeza que eu estaria amando. Então, é isso, minha gente. Muito obrigada por mais um devocional. Espero que vocês possam compartilhar com as outras pessoas, porque muitas pessoas estão precisando. De verdade, muita gente está precisando, mas é muita gente que está fora com Deus. Então, é isso. Muito obrigada e até a próxima. Fiquem com Deus.